Oi, gente, tudo bem? Vamos falar hoje sobre tensão corporal. Ah, a gente usa muito esse termo. Não só nós, profissionais, né? Mas também os pacientes. Então, muito bom estar aqui com vocês nessa nossa live, que é de perguntas e respostas, mas eu sempre trago, né, o tema, o assunto. E então nós vamos falar sobre tensão, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: tensão não é sinônimo de algo negativo, necessariamente, tá? Então eu posso e preciso ter um mínimo de tensão ou como a gente diz, pré-tensão nos tecidos do nosso corpo, para que a gente tenha otimização de movimento, para que a gente gaste menos energia, né? Então, os nossos tecidos, nossa organização miofacial, ela é pré-tensionada. O que isso quer dizer, Fábio? Quer dizer que não tem nada solto ou desconectado no nosso corpo, tá? Então, a gente já começa por aí. Então, já existe uma tensão que a gente relaciona com o nosso tônus basal, né? E que é muito parecida com o que a gente vê de contração de musculatura lisa, por exemplo, né? Existe um tônus, existe uma tensão basal ali, e que é positiva para que a gente se movimente, para que a gente mantenha a estrutura, o formato do nosso corpo, para que a gente gaste menos energia, na verdade, quando a gente se movimenta, porque a gente não parte de um zero, né? A gente já parte de um pré-estiramento, tá? E aí eu quero trazer duas questões clínicas bem interessantes com vocês. Eu tava conversando com uma paciente e eu sempre, assim, atendo e 2 dias ou 3 dias depois do atendimento eu mando um WhatsApp para saber o feedback. Então, eu tô com uma paciente que já tá mais avançado, né, o tratamento, vamos dizer assim, ela já tá mais indo, né, para alta. E aí, ela comentando comigo, disse, e aí me conta como tu tá. E ela disse assim, aquela tensão que eu tinha ali na minha escápula esquerda, agora ela tá mudando de lugar, mas eu já tô conseguindo manejar, né? E daí eu disse pra ela, olha que bom isso. O fato de estar mudando de lugar quer dizer que a boa tensão tá conseguindo circular no teu corpo, mas ainda em algumas partes ela fica estagnada, vamos dizer assim, né? Mas isso é positivo. Seria pior se a gente não tivesse conseguindo sair daquele padrão usual. Nós conseguimos sair do padrão usual. Então, isso eu achei bem interessante de dividir com vocês, né? Aqui, como o pessoal da equipe a Fátima Brum tá dizendo, ó, se a gente não tivesse essa pretensão, a gente seria uma geleia. É verdade, uma geleia, uma ameba, né? Uma coisa disforme. Então, e aí ela diz aqui, ainda bem que nós temos essa pretensão. Legal, adorei. Então, é bem isso, né? E aí, assim, fazer o paciente entender isso também, que tensão não necessariamente é sinônimo de algo ruim. Existe a tensão positiva, existe a tensão que nos move, existe a tensão que faz com que a gente faça as coisas, né? Que nos mobiliza para fazermos as coisas. Então, tudo isso é legal de deixar claro para o paciente, tá? Esse é um ponto, assim, que hoje eu tava conversando com ela e aí eu quis dividir isso com vocês, né? De desmistificar essa história de que tensão é sempre ruim, né? E claro que aqui a gente tá dando um enfoque para tensão, ou pré-tensão, ou pré-estiramento dos tecidos. A gente tá falando de uma forma bem mais mecânica. Mas é claro que a gente tem também a tensão psíquica,
a tensão psicológica, né, o estresse, que na verdade, algo que acaba somatizando. Então, aquelas situações psíquicas que a gente acaba somatizando de alguma forma, né, principalmente nas regiões aqui de cintura escapular, região suboccipital, entre outras áreas que são mais comumente aí relacionadas, né? E aí precisa manejar isso. E uma outra coisa que eu acho que linka bem com essa história da atenção, ontem a gente tava finalizando o curso de Flow, assim, aqui em Porto Alegre, a turma de Porto Alegre, e aí a gente tava conversando, e a professora Cíntia, que tava fazendo o curso com a gente, ela trouxe uma fala muito bacana, que vem da formação do Rolfing, que ela tem a formação no Rolfing, que ela deu um exemplo assim, quando chega um paciente, né, e esse paciente, ele tá sentado no galho de uma árvore, então é aquele galho que tá dando suporte para ele, é aquela tensão que tá dando suporte. Se eu chegar com as minhas mãos, com o exercício, com a minha terapêutica e simplesmente cortar esse galho onde o paciente está sentado, esse paciente vai cair, certo? Por que a gente tem que ter esse cuidado de não cortar o galho em que o paciente está sentado? A gente tem que dar suporte para ele de outra forma antes de cortar esse galho. Faz sentido isso para vocês? Eu achei bárbaro. E por que surgiu essa discussão? Porque a gente estava lá e aí veio o caso, né? Uma colega contou o caso de uma paciente que ela começou a atender por uma queixa de dor lombar. E eu estava ensinando as técnicas para torácica. E ela disse assim, daí quando ela chegou, ela estava com muita hipomobilidade, muita tensão na torácica. Eu fui lá, trabalhei a torácica, mobilizei, soltei, Ela ficou ótima, ficou super bem, não sentiu mais dor lombar. Daí a gente, que legal! Porém, o que aconteceu? O paciente começou com dor cervical e enxaquecas que ela tá tendo que tomar remédio diariamente. Então, o que aconteceu nessa estratégia terapêutica? O galho da árvore que a paciente estava sentada foi cortado, né? Então, ela estava se estabilizando de alguma forma naquela rigidez torácica. E o tratamento não deu um outro galho para ela sentar. E desabou, né? Literalmente, ela começou a ter sintomas em outras áreas. E isso pode acontecer, faz parte. Eu brinco com os alunos, né, quando eu tô dando o curso de disfunções da face, que a gente vê a avaliação, a gente vê estratégias de tratamento e o tratamento em si. E eu costumo dizer assim, né, vamos ter que retirar, é como se a gente fosse tirando as cascas da cebola, tá? Só que eu preciso saber se o paciente está disposto a tirar as cascas da cebola, sabe? Então, pensar bem na estratégia de intervenção, porque talvez para essa paciente que eu estava dando exemplo, que a colega trabalhou a torácica, melhorou a lombar, mas piorou a TM, piorou cefaleia e etc. Talvez um tratamento inicial só local na lombar pudesse já ajudar e aos poucos ir dando suporte, avaliando outras áreas, como por exemplo, questões de membro inferior, questão de posicionamento de pelve, né, em relação às tensões, né, algo que pudesse dar o suporte para essa paciente. E dar o suporte no sentido de regular a boa tensão, né? Então, para entender isso, a gente precisa pedir para o paciente se movimentar, a gente precisa testar ele em cadeia aberta, testar em cadeia fechada, a gente precisa entender como, na organização de movimento dessa pessoa, essa boa tensão se dissipa.
ou em que áreas em que bloqueia, ou armazena muita tensão, ou essa tensão passa, mas passa pouco por aquela área. E a partir daí, então, começar a dar o suporte. Porque não é legal, né? Que é o que a Clarissa tá falando aqui, ó. Nesse caso, qual seria a melhor abordagem sem ser a torácica? E como quer saber se essa torácica estava dando suporte para uma cervical que pelo jeito estava vulnerável? Tá pensando certo, tá? A gente olha o paciente. Se tu vê que tem muita retificação, que no movimento essa torácica, ela realmente tá estabilizando. Se é uma cervical que está instável, ele tá se prendendo lá na sua torácica, tá? Então, olhar na estratégia de tratamento se não é melhor começar por alguma disfunção do pé ou alguma disfunção de tensão da pelve, já que tem uma queixa lombar, e a partir daí subir. Tá? E outra estratégia que eu faria seria através do movimento, não entrando com mobilização direta, né? Porque através do movimento o paciente vai regular. Então, um simples movimento de mola do corpo, né? Fica em pé, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Vai fazendo uma molinha, porque isso já traz um pouquinho, né, com pelve neutra, já traz um pouquinho mais de mobilidade para essa torácica. E aí a Clarissa tá dizendo, então quem sabe faltou na avaliação olhar mais coisas. Sim. E aí eu disse uma coisa para colega que depois até eu fiquei pensando e que será que eu devia ter dito? Mas é uma pessoa que eu conheço, que eu tenho mais intimidade, mas mesmo assim, né? Eu disse o seguinte, será que não era a tua torácica que estava precisando de tratamento? A torácica da físio, né? Já pararam para pensar nisso? Eu faço no outro aquilo que eu gostaria de receber. É louco isso, gente, mas acontece. E ela deu uma risada e eu ainda brinquei, eu te conheço. Vocês entendem? Daqui a pouco ela estava precisando ali e o nosso cérebro se engana, a nossa percepção se engana, a nossa vontade entra no meio, a nossa necessidade entra no meio. Por isso a fala, para tratar o outro, eu preciso estar bem, eu preciso me conhecer, eu preciso estar bem, porque isso passa de alguma forma para o outro. Não tem como, é troca de energia, é a gente que atende pele com pele, eu toco nos pacientes, sabe? Então, eu toco muito, é ali, eu tô trocando energia, tô trocando, né? Carga elétrica, magnética, whatever. Gostei da Clarissa, que ela botou assim, ó. E um bonequinho com o cérebro explodindo. Claro, a gente tem as nossas crenças e elas estão dentro desse momento terapêutico, sim. Faz sentido isso? E aí, eu até vou mandar uma mensagem pra colega hoje, porque depois eu fiquei pensando, será que eu devia ter dito isso, né? Mas aí eu disse. Mas eu vou mandar uma mensagem pra ficar tudo bem. A Narda tá perguntando se tensão é sinônimo de encurtamento, ou seja, leva a redução de sarcômero? Não, nem tô pensando em sarcômero. Para encurtar, para diminuir sarcômero, tu teria que ter essa tensão, ela teria que estar cronicamente no mesmo local, né? Seria daí o que a gente chama de uma adaptação funcional. E a gente tem as adaptações que acontecem tanto num sentido com perda de sarcômeros em série, quanto ganho de sarcômeros em série. Então, são adaptações que vêm da função. Quer ver um exemplo? Quando a gente verifica amplitude de tornozelo de bailarinas, tá?
Quando a gente vê a dorsiflexão, elas têm uma adaptação funcional, elas têm menos dorse. Por que elas têm menos dorse? Porque a demanda delas é para plante. Então, elas têm uma plante maior do que a maioria das pessoas. Então, em um ponto, elas têm perda de sarcômeros em série, em outro ponto, elas têm ganho. Mas porque é um processo de uso, né? É uma adaptação com uma função que é feita constantemente. Essa atenção para a maioria dos nossos pacientes, ela não é o que a gente chama de contratura, né? A contratura é quando a gente tem o encurtamento, o espasmo lá do músculo, mais a adaptação do tecido conjuntivo ao redor, né? Então, começa a se desorganizar essa rede miofacial. Então, quanto mais crônicos mantidos os estados, mais chance de acontecer isso, né? Mas eu posso ter uma estrutura, um músculo, uma estrutura miofacial que está, eu vou usar o termo que o Thomas Myers usa, né? Travado, alongado. Então, por exemplo, ó, quando eu tô com o meu ombro assim, eu tô estirando essa estrutura, mas ela está tensionada aqui, ela está bloqueada nessa posição. E eu posso ter o contrário, eu posso ter um travado e encurtado. Tá travado, mas tá encurtado nessa posição. Então, todas as combinações podem acontecer aqui. Ah, que bom que voltou, Fátima. E a Clarissa disse aqui, ó, que essa transferência para o paciente faz muito sentido, a transferência da nossa energia, do que a gente está sentindo, do que a gente está pensando. Ela disse, obrigada pelo insight, observar mais isso, que o Cris, professor Cris da Befácias, meu amigo, nosso parceiro aqui do Círculo na organização do congresso, acho que o Cris fala muito isso nos cursos, legal. E a Fátima falou aqui que é o bloqueado longo, né, ou alongado e o bloqueado curto, tá? Me diz se ficou claro aí pra ti, Narda, essa questão de tensão, tá? Quando nós estamos falando de fáscia, nós estamos falando dos miofibroblastos. Coisa linda, né? Então, a gente tem o fibroblasto, a gente tem o fibroblasto, a gente tem o miofibroblasto, que é o que é responsável pela contração das feridas, né? E ele é responsável, junto com o fibroblasto, por dar essa pré-tensão, tá? Porque não tem nada solto no corpo, né? Então, a célula, ela tá conectada com as fibras, então fica tudo um emaranhado muito lindinho e com uma tensão muito, né, legal aí. E a gente tem, além, né, do miofibroblasto, a gente tem daí um fibroblasto diferenciado, que é o fasciócito, que é responsável mais pela questão da lubrificação dos tecidos, né? E ele, de alguma forma, ele não participa diretamente desse pré-tensionamento, mas ele participa do movimento entre essas fibras. Para que essas fibras movimentem com menor custo de energia, com maior fluidez, etc., a gente precisa de uma boa lubrificação entre os tecidos, né? E para que haja essa produção de ácido hialurônico, por exemplo, a gente precisa de estresse mecânico. E esse estresse mecânico vai vir do movimento da pessoa, vai vir das terapias que a gente propõe, pode vir de um foam roller, pode vir de bolinhas, pode vir, né, de N coisas. As próprias funções orgânicas do corpo, elas dão de alguma forma essa tensão mecânica, então a respiração traz tensão mecânica, os movimentos peristálticos, os batimentos cardíacos, mas claro que num basal, né? Então, para adaptar o tecido, a gente precisa um pouquinho mais, ou melhor falando, readaptar um tecido. Então, a gente precisa um pouquinho mais do que aquele basal que vem do que já está acostumado, né? E
é muito interessante, assim, parar para pensar isso. Então, eu vou retomar aqui o que a gente estava conversando até agora. Comecei falando com vocês sobre tensão, o que é tensão. Contei o caso da minha paciente que eu tô fazendo um follow-up, né? Eu tô acompanhando ela e ela me disse assim: aquela tensão que eu tinha sempre no mesmo lugar da escápula mudou de lugar, agora ela fica mudando. E aí eu disse para ela: isso é muito bom, que bom que tá mudando. É sinal que a gente cortou um ciclo que, né, voltava sempre para o mesmo lugar. Então vamos acompanhar isso. E isso é positivo, então façam esse feedback, esse follow-up com os pacientes de vocês, com os alunos, com os clientes, né? Atendeu hoje, daqui a 2 dias, né? Ou antes do próximo atendimento, manda um WhatsApp, como é que tu ficou? Me conta como é que tá. Isso traz uma noção ou uma sensação muito importante de cuidado, de que a gente se importa, de que a gente, né, tá conectado com essa pessoa, tá? Então, acho bem legal fazer isso. E contei a história do que aconteceu no curso da colega. Primeiro que a professora Cíntia dividiu com a gente a história do galho da árvore, né? Que muitas vezes o galho da árvore é a tensão aonde a pessoa tá sentada, né? Então, imagina o paciente tem uma árvore cheia de galhos, ele tá sentado em um galho. Eu não posso cortar esse galho sem mais nem menos, sem dar um suporte para ele de alguma outra forma, porque senão ele vai se esborrachar, né? E aí eu contei o caso da colega que dividiu com a gente, que ela começou a atender uma paciente com dor lombar e ela mobilizou e soltou muito a torácica e essa paciente melhorou da lombar, mas começou a ter queixas bem importantes de cervical e ATM e dores de cabeça que ela tá tendo que tomar remédio todo dia. E aí a questão é essa: faltou avaliação, será? Faltou, ou o problema foi na estratégia de intervenção, né? Porque muito eu já falei em curso. Olha, pessoal, tem dor no ombro? Olha a torácica. Tem dor na cervical? Olha a torácica. Tem dor lombar? Olha a torácica. Tem dor na TM? Olha a torácica. Porque são, como a gente diz, né? São caminhos muito óbvios, tá? Então, a gente já sabe que para ter amplitude total do ombro, a gente precisa de movimento total na torácica. Se a torácica tá bloqueada, ela interfere no ombro, né? Então, a gente já sabe que se é uma lombar que tá muito instável, que tá com queixa de dor, provavelmente deve haver algum bloqueio nessa torácica e na cervical também. Eu falo muito isso, mas não quer dizer que para todas as situações clínicas isso vai dar certo. Tem que avaliar, tem que julgar e pensar na estratégia de tratamento. E entender se é algo mais crônico, mais agudo, entender quais são as outras queixas que essa pessoa tem, tá? Tô adorando, vocês estão perguntando bastante hoje. Olá, entonces afecta el tipo de fibra muscular si es rápida o lenta y la adaptación de estas? Pergunta do pessoal de fora. Não necessariamente, vou responder em espanhol, depois eu vou em português. No es necesario que solamente un tipo de fibra esté atrapado o con problema, hasta porque no tenemos solamente un tipo de fibras en el músculo, pero tenemos un mix de todo, de varios tipos de fibras. Entonces, no hay un músculo que sea solamente tipo 1 o tipo 2. Entonces, pienso así. No me atrapo o no pienso en esto. ¿Sí? ¿Se quedou claro? Então, eu falei assim, eu não penso no tipo de fibra. E até porque nenhum músculo tem só um tipo de fibra, a gente não vai saber qual foi o tipo de fibra que se tensionou, se encurtou. Tem predomínios tipo 1, predomínios tipo 2, né? Depende.
Eu não me pego nesse... Sí, compreendes? Sí, graças a ti pela pergunta. Então, eu não me prendo nisso, tá? E muitas vezes, pelo menos a estratégia que eu tenho usado, eu vou no componente facial para daí restabelecer ali o comprimento do músculo, né? Então, não fico me preocupando aí com essa questão do comprimento, tá? Já estamos chegando no finzinho, sei que teve gente que tá entrando aí agora, mas essa live, ela é sempre assim mais curtinha na segunda-feira, mas na quinta a gente sempre tem um encontro mais longo. Tem lives que estão salvas aqui no perfil do Círculo e tem lives que estão salvas lá no perfil do @World Congress of Fascia, no perfil do Congresso. Se vocês não se inscreveram, tá muito incrível, né? Amanhã nós vamos fazer uma live, eu, o Léo Sete e a Carol Lemes do LPF, Low Pressure Fitness. Então a gente vai falar sobre dor, sobre tensão, sobre distribuir tensão e sobre muitas outras coisas amanhã às 20 horas. Provavelmente eu vou entrar aqui pelo Círculo, então vocês também podem assistir por aqui, mas a gente vai ter, com certeza vai estar lá no perfil do @World Congress of Fascia. Eu vou botar aqui para vocês, tá? Lembrando que quem é aluno do Círculo, quem é aluno da AB Fácias tem 60% de desconto na inscrição do congresso. Quem participou da primeira edição do congresso no ano passado também tem 60%. Alunos do Colégio Brasileiro de Osteopatia e do Instituto Brasileiro de Osteopatia, CBO e IBO, tem 40%. E a gente tem um cupom de desconto de 25% para brasileiros, tá? Que eu vou botar aqui, tipo, ai, Fábio, não participei, não me encaixa em nenhuma dessas coisas que tu falou. Calma bem, calma. Vou botar aqui, ó, Fáscia Congress VIP. Além de tudo, é VIP. 25% de desconto, tá? É só entrar no site do congresso, preencher os dados e colocar ali na hora na caixinha do cupom, que já sai em relação ao valor que tá aparecendo, vocês têm que calcular menos 25%. Olha que bom, a Fátima já se inscreveu e tem muita gente que se inscreveu também. E a gente tá muito feliz. Lembrar para vocês que o objetivo desse congresso é a gente angariar fundos para terminar a criação do Fáscia Research Center Brasil, é o Centro de Pesquisa em Fáscia do Brasil, que vai ter as portas abertas para qualquer pessoa que queira pesquisar sobre fáscia. Então, nós vamos dar suporte técnico, suporte científico e queremos que o Brasil se torne um polo de pesquisa e publicação no assunto fáscia. E isso, para mim, para o Léo, para o Cris, é um legado que a gente vai deixar, né? É a realização de um sonho, de uma meta de vida, né? De realmente fazer a diferença no mundo, fazer a diferença, porque não no nosso mundo de trabalho, né? E a partir do momento em que a gente tem profissionais recebendo melhor informação de qualidade, melhor atendimento para os pacientes, melhor, né, uma mudança, uma melhora na vida das pessoas. É isso que a gente quer. Olha que legal. Tem a minha fala lá no primeiro congresso do Hands On, Hands Off, né? E esse ano eu vou falar sobre um assunto que eu adoro também, que é a fáscia toracolombar. Já vai sair uma publicação aí sobre esse assunto, com o grupo lá do professor Daniel. Coisa boa, gente. E nos ajudem a divulgar, sabe? Passem para os amigos. Com essas questões da internet, assim, as informações parece que não chegam nas pessoas, né? E a gente patrocina para divulgar,
mas assim, tá muito caro para patrocinar. É um evento que tem um objetivo que não é lucro, né? Um objetivo não é beneficente, mas é, né, um fim maior. E parece que as informações não chegam nas pessoas, né? E com a qualidade que a gente tem de palestrantes, nossa, não dá para perder. Para mim é o evento do ano, não tem dúvida. Se vocês forem olhar, o site tá lindo, a gente criou um site esse ano, né, para que as pessoas tivessem mais acesso também. Então, bora lá. Nós já, assim, já tem 700, no mínimo 700 pessoas, mas a gente sabe que pode mais. E a gente precisa dessa ajuda para que a informação chegue até as pessoas, né? Porque parece que de alguma forma as coisas ficam escondidas aí pelas redes sociais, justamente para a gente gastar em patrocínio e nem sempre chega, né? Então é por aí, tá? Mas a gente usa, né, essas ferramentas aqui porque elas são muito úteis, tá bom? Ó, vou salvar. Um beijo para vocês. Obrigada pela companhia, amei, adorei as perguntas, né, a presença, adorei aí a troca, e a gente se vê amanhã na live do LPF, na quinta vai ter outra live aqui no Círculo, já a gente conta para vocês, e seguimos conectadas, tá bom? Ó, super beijo!